Boa tarde, a paz do Senhor para todos os amados irmãos. Desculpa o atraso, é que o computador deu pane, mas glória a Deus. Hoje, como Deus colocou no meu coração, eu ia estar dando um estudo sobre maldição hereditária e transferência de legado. Vou estar fazendo uma pequena oração para que Deus venha abrir o nosso entendimento, para que através desse estudo você venha aprender um pouco mais sobre o que às vezes que acontece na sua vida, na vida da sua família, e às vezes nós não compreendemos porque tais coisas acontecem. Mas o estudo bíblico está aqui para nos ensinar a se libertar das mazelas. Estarei fazendo uma pequena oração e logo em seguida eu vou estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 28, verso do 11 a 15. E algumas passagens bíblicas também são referência. Através dessa passagem é uma referência para as outras que fala de maldição. Vou estar aguardando mais alguém, está entrando na live. A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, Janel Henrique da Costa. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar participando dessa live. Paz do Senhor, irmã Marcele, minha filha na fé. Manda um abraço aí para Júnior e para minha piquetucha, Malu. Paz do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Vou estar fazendo uma oração para ganharmos tempo, porque esse estudo não pode ser muito longo, mas eu tenho que ler conforme Deus falou no meu coração, porque senão você não vai entender. Eu vou estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, Pai do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, mais uma vez diante da Tua presença, meu Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade na vida, por mais um dia nessa terra e por mais uma oportunidade que o Senhor nos deste para poder falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa estar abrindo nossos entendimentos, abra nossa mente, nos dê sabedoria que venha do alto, derrama Teu Espírito sobre nós, meu Senhor da glória, para que nós possamos, meu Pai, aprender um pouco mais de Ti. Sabemos que somos falhos, pecadores, mas nesse momento, Pai, eu quero te pedir, purifique, Pai, a nossa mente, o nosso interior, o nosso coração, para que a Tua palavra possa se prevalecer sobre nossa vida, para que a Tua palavra venha nos libertar das nossas mazelas, para que a Tua palavra, meu Senhor, possa libertar os nossos, aquele que ainda não conhece a Ti, aquele que ainda tem que tomar uma decisão, não tomou ainda, mas em nome de Jesus, que essa live, meu Senhor da glória, possa estar alcançando corações, vidas, que elas possam ser libertas, que elas possam ser transformadas através desse estudo, meu Senhor, que é a Tua palavra. Não há coisa melhor, meu Senhor, que não seja, mas a Tua palavra é o principal, é o princípio da sabedoria, é o princípio de todo ensinamento e é o princípio da nossa transformação. Fique conosco durante esse estudo, no nome de Jesus. Amém. Ezequiel, capítulo de número 28, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor, ela é direcionada para o profeta Ezequiel, para revelar algo profundo que acontece às vezes na nossa vida. Algo, é um legado, uma maldição que tem assolado toda a terra. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo:
Filho do homem, levanta um lamento contra o rei de Tiro e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobriste, o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e as esmeraldas. De ouro se te fizerem os engates e os ornamentavas no dia em que foste criado. Foram eles preparados para ti. Tu eras querubim da guarda, ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Esse é o início de um ser celestial que foi revelado através do profeta Ezequiel. Também, se você quiser ler Isaías capítulo 14, a partir também do versículo de número 13, também vai falar sobre a iniquidade que entrou nesse ser de luz. Eu só estou fazendo essa pequena introdução para que você venha entender como é que começou a maldição na terra, como ela se tornou hereditária nas nossas vidas, como ela é passada de legado de geração a geração. A Bíblia do Senhor, ela vai dizer que Ezequiel, ele tem uma revelação de Deus e diz quando aconteceu no céu algo extraordinário que aos olhos humanos nós não podemos ver. Mas através da Escritura Sagrada, ela vai nos ensinar que o anjo de luz, chamado Lúcifer, ele foi lançado do céu à terra. Se você quiser entender um pouquinho melhor, eu não vou abrir, porque senão não vou tomar muito tempo. Lá no livro de Apocalipse, livro das Revelações, ela vai falar sobre a batalha celestial, sobre Arcanjo Miguel com os anjos contra Lúcifer e também aqueles que se renderam a Lúcifer. Então, essa batalha foi muito grande lá no céu, do qual ele foi precipitado aqui na terra. Em João, capítulo de número 8, versículo de número 44, Jesus estava falando para os fariseus a respeito do princípio da maldição. Se você quiser conhecer como é que começou uma maldição na nossa vida, eu estou te revelando hoje alguns pontos da Bíblia, como Deus me revelou. É um quebra-cabeça, é uma coisa que você lê lá em Ezequiel, depois você passa para João capítulo 8, versículo 44, que diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele proferia mentira, falava do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus estava falando que desde o princípio ele se tornou homicida. Homicida do qual ele foi lançado à terra. Agora, o caos que acontece no mundo é justamente por causa desse ser que foi lançado na terra. Para você entender um pouquinho melhor sobre maldição, Jesus falou, está no princípio. Então é no princípio
que eu vou revelar algo profundo para a sua vida, para que você entenda sobre transferência de legado. Gênesis, capítulo de número 4, você pode deixar sua Bíblia aberta lá. Gênesis, capítulo de número 4. Vou falar sobre algumas maldição hereditária e a sua transferência de um ser para o outro, de um pai para filho, de uma mãe para filha, ou de netos, ou pode ser de um ente querido muito próximo. Então, talvez você não compreenda por que eu sou assim. Por que eu faço tantas coisas erradas e eu não consigo fazer a certa? Mas a Bíblia do Senhor, ela vai te dar a resposta. Ela vai te mostrar algo profundo, do qual talvez você já leu, mas ainda não percebeu. Mas Deus vai te mostrar hoje aquilo que você já leu constantemente e passou por desapercebido. Diz assim a palavra do Senhor, que Deus ele criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Era um caos, como diz lá no capítulo 1. E aí Deus resolveu mudar a situação desse caos. Nessa terra que não tinha forma e era vazia, ele fez a ornamentação de tudo isso. Ele plantou, ele colocou os seres viventes, ele colocou diversas cores na terra para dar formosura àquilo que era um caos. Aquilo que, aos olhos humanos, se a gente fosse ver, meu Deus, é muito feio. Era horrível a visualização da terra. Mas Deus, ele mudou. Mas a sua principal obra-prima, ele resolveu colocar o homem na terra. Colocou o homem para predominar, para cuidar, para dar nome aos animais, nas plantas, porque as plantas também têm nome. Mas aí Deus criou tudo com a sua perfeição, tudo que Deus criou é bom. Mas o que eu li no capítulo 28 do livro de Ezequiel vai mostrar o que começou a dar errado. O que deu ruim na criação de Deus. Como é que Deus criou algo perfeito e de repente começou a mudar tudo. A palavra do Senhor diz que quando Deus colocou Adão na terra, primeiramente no jardim do Éden, como eu li lá no capítulo 28, como em João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que ele estava no princípio, estava no jardim do Éden, nós entendemos que Deus dá ordenanças. Ainda não tinha os 10 mandamentos, mas Deus já deixa a ordem e fala para Adão uma simples palavra. Aqui está o jardim, aonde você habita nela, e de todas as árvores que se encontram nela, você pode comer, você pode se alimentar. Mas existe 2 árvores, mas ele no momento só fala de uma para Adão, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus deixa uma ordem para Adão: não coma do fruto dessa árvore. Se você for ler o capítulo 2, você vai ver que Eva ainda não tinha sido formada da costela de Adão. Então a ordenança foi para ele. E aí se passa-se um tempo, Deus viu que não era bom que o homem vivesse só e ele criou para ele uma disjuntora. E ali houve aquele momento em que Deus deu sono a Adão e ali colocou a sua esposa ao seu lado, feito da sua costela. Mas o que eu quero te mostrar é a primeira maldição hereditária ou transferência de legado que aconteceu.
Nós entendemos que Deus deixou uma ordem para Adão e sucessivamente Adão deve ter falado com a sua esposa, olha, Deus falou que não é para comer dessa árvore não, porque certamente nós vamos morrer. Mas aí que começa a história daquele ser celestial que desceu. Não, na verdade ele foi lançado à terra por causa da sua desobediência. Agora você entende que o amaldiçoado que foi lançado na terra porque ele desobedeceu, ele faz uma transferência de maldição que é dele para o homem perfeito criado por Deus. Vamos tentar entender que a primeira maldição lançada na terra foi a desobediência. Tá entendendo, né? Sabemos que quando nós desobedecemos, acontece tanta coisa errada na nossa vida. Vocês não têm noção como o mal hoje tem prevalecido na terra por causa da desobediência. Agora a serpente, ela se apresenta à mulher porque estão distantes um do outro. Você tenha cuidado, hein? Não fique distante da sua esposa, porque a serpente pode tentar ela. Não fique longe do teu esposo, porque a serpente pode tentar ele. Então fica ligado, porque tem que estar juntos os dois, para que quando um vem ser tentado, o outro vem defendê-lo. Vem defendê-la, para que ela não seja dominada e ele não seja dominado pela serpente. Mas, disperso um do outro, a serpente astuta foi e lançou a sua maldição sobre a mulher. Mas nela não surte tanto efeito assim, porque eu te falei bem claro, Deus deu a ordem para o homem. Para o homem. O que é que acontece? Que a serpente consegue seduzir a Eva. Eva já estava com seus pensamentos voltados por aquela árvore. Você vai ler a Bíblia que você vai ver isso, que aos seus olhos eram belos aqueles frutos. Então a serpente já percebeu o que estava se acontecendo ali e ela se apresenta à mulher e consegue seduzi-la. É certo que não morrerás, porque Deus bem sabe que no dia que comeres daquele fruto se tornarás como ele, serás Deus, e abrirão os teus olhos. Diz a Bíblia, mas só que a serpente, ela distorce a palavra do Senhor. Distorcendo ela, ficou mais fácil para seduzir a mulher, mas quem tinha que ser tentado era o homem. A mulher come do fruto e não morre, e logo em seguida ela leva o fruto até o seu esposo, e ele também come. Por quê? É muito fácil, né? Parece ser difícil, mas é fácil. Sabe por quê? Porque quando Deus falou para Adão que ele morreria, a mulher estava com o fruto na mão e não morreu. Mas isso é uma visão espiritual. O que a serpente queria matar era a sua intimidade com Deus. A sua ligação, que você falava direto com ele. Não existia intermediário. Você falava pessoalmente com Deus. Era isso que o inimigo queria quebrar entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. E ele conseguiu. E a primeira maldição é a desobediência. Quando nós desobedecemos nossos pais, você é filho, você é filha, tudo de ruim pode acontecer na sua vida. Porque está lá no mandamento, se você ler, honra o teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Então é a Bíblia que está falando, não é o irmão Rinaldo. Mas é a palavra do Senhor que te revela isso. A maldição foi lançada. A transferência de maldição, legado, foi passada de Satanás para o homem. E agora a gente vê que a maldição ela vai se esticando. Como assim, Diácono Rinaldo?
Presta atenção que a segunda maldição que foi lançada sobre o homem foi ocultar o erro. Como assim? Quando eles cometeram um erro, eles se esconderam da presença de Deus. Então esse foi a segunda maldição lançada sobre o homem. Ocultar o erro, se esconder da face de Deus. Mas quem é que consegue se esconder da face de Deus? Quem é? Ele é onipresente. Ele está presente em qualquer lugar. Até quando você se esconde nos arbustos, ele vai te ver. Porque ele tem os olhos como chama de fogo. Aquele olho de raio-x que consegue ver através dos arbustos. E estava vendo lá os dois nus. Mas a terceira maldição que foi lançada também é transferência de culpa. Transferência de culpa. Como assim? Eu cometo um erro, mas eu jogo a culpa sobre o meu irmão. Essa é a terceira maldição. E tem milhares. Se você começar a ler a Bíblia constantemente, não precisa ser 12 horas, como de vez em quando eu faço, porque no trabalho eu tenho essa permissão. Mas pega aí uns 10 minutos, uma horinha, que aí você começa a entender a palavra do Senhor. Eu estou falando de algo tão profundo que às vezes acontece troço na sua vida que você não sabe. Será que seu pai lá no passado cometeu tanto erro que está refletindo na sua vida? Porque o pai Adão cometeu erro, do qual está refletindo na terra hoje. Desde os nossos antepassados, as maldições elas continuam constantes, passando de geração a geração. Por causa do pai Adão, nosso pai, ter desobedecido o Senhor, que começou as maldições. Ele cometeu um erro, mas tentou passar a culpa não para a mulher, mas sim para o próprio Deus. Como assim? Ah, mas foi a mulher que soube deste. Foi assim que ele passou a culpa dele para o próprio Deus, porque ele desobedeceu o pai. E aí que começa a esticar mais ainda, aonde eu pedi para vocês deixar a Bíblia aberta, em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo de número 6, fala sobre a quarta maldição, que se chama ira. Depois de Caim e Abel ter sido gerado, Adão e Eva ensinam todo o sacrifício e holocausto para Deus, como se fazer. Caim trouxe das primícias dos campos, das lavouras, os frutos, e fez seu holocausto. Abel, porém, seu irmão, trouxe da primícia do rebanho. Como em toda a Bíblia você vai falar do cordeiro, imaculado, sem defeito, para que fizesse sacrifício ao Senhor. Mas aí Deus ele se agrada do sacrifício de Abel e não do de Caim. Por quê? Porque às vezes nós fazemos sacrifício querendo algo em troca. É sério. Não pense em fazer sacrifício querendo algo em troca do Senhor, não. Porque Ele conhece a intenção do seu coração. Conhece a intenção do seu coração. E por causa disso, está escrito aqui, Gênesis capítulo 4, versículo de número 6, vou estar lendo. E diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que você está irado? Porque Deus se agradou mais do teu irmão do que de você? Porque Deus ele sonda pensamentos e coração. E sabe que a sua intenção não era para agradar a Deus, e sim para ser agradado. E aí, Deus ele sonda e viu, você está irado. Por que estás irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito,
Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quando você está com esse pensamento maligno, com o coração endurecido, com raiva, com ódio, porque Deus resolveu agradar o teu irmão e não você, você tem que saber dominar o seu próprio ser, o seu próprio corpo. Porque a batalha é entre o espírito e a carne. Paulo vai dizer isso. Porque a carne, ela se torna fraca por causa das coisas que acontecem. Então, nesse momento, a carne de Caim estava fraca. É aonde eu quero te mostrar algo profundo da parte de Deus. Como assim? Transferência de legado. Eu li lá em João capítulo 8, versículo 44. Ele era homicida desde o princípio. Jesus estava falando isso. Então ele transfere algo, o inimigo transfere algo que é dele, que ele é homicida, e transfere esse legado para Caim. Porque até exato momento, quem foi que ensinou a Caim a matar? Está entendendo o que eu estou falando? É algo espiritual e profundo. Que às vezes tem algo no seu pensamento que você deseja fazer e às vezes você não faz porque ainda tem um Espírito Santo pelejando pela tua vida. Mas às vezes também a carne se torna tão fraca que você começa a fazer os desejos da carne. E o desejo de Caim era acabar com a vida do seu irmão. Por quê? Porque Deus se agradou do seu sacrifício e não do dele. E aí, a quinta maldição é o homicídio. E ele também faz ocultação de cadáver. Ele esconde o corpo do seu irmão. E a sexta maldição, quando Deus se apresenta para ele assim, ó, no versículo 8, no versículo 9, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Entende que a sexta maldição transferida do inimigo para Caim foi a mentira, que também está escrito lá no capítulo 8. Pai da mentira, o mentiroso, que transfere o seu legado para Caim. Talvez você está começando a entender um pouquinho aonde que começou esse caos na terra. Transferência de legado. O que está nele, ele passou para Caim. A mentira, o homicídio. E aí Deus ele resolve falar assim no versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. E és agora, pois, maldito por sobre a terra. Entenda que a maldição foi lançada sobre a terra por causa desse homem aqui, Caim. Serás maldito sobre a terra. Então a maldição foi lançada na terra. Mas por quê? Ele era maldito, mas poderia ter acabado ali. Não. Deus disse, bem claro, eu vou andar errante na terra. Me livra desse mal, desse peso. E Deus falou, não, você vai continuar andando. Eu vou lançar uma maldição sobre você. Mas tem o seguinte, aquele que te matar, a transferência de maldição vai ser para ela 7 vezes mais. Tá entendendo, né? Você está entendendo que talvez você não vai encontrar quem foi que matou Caim. Quem foi que pegou a maldição para si. Mas se você ler a genealogia de Caim, você vai ver lá o histórico, vai ver que o homem matou. Tal de Lameque matou um homem. Pode pegar e ler a genealogia de Caim, que está no versículo 17 em diante, você vai ler que você vai encontrar.
Lameque matou um homem. Ele não fala o nome. Mas se eram poucas pessoas, foi quem que ele matou, né? A Bíblia, ela tem muitos mistérios. Mas o legado foi passado para alguém. Tanto que o homicídio, ele reina até os dias de hoje. Ah, mas os pastores, teólogos, estudiosos dizem que toda maldição foi lançada sobre Jesus. Sim, só aqueles que creram nele. Porque os seus mesmos não aceitaram ele como Messias. Então a maldição continuou. Só aqueles que receberam Jesus como Salvador, aí sim a maldição foi quebrada. Mas muitos ali não receberam Jesus como Messias. Então a maldição ela continua até os dias de hoje. Até hoje você vê irmão matando irmão, irmão matando irmã, filho matando pai, pai matando filho. Porque nós não aceitamos Jesus como Salvador. Os judeus, a maioria não aceitou. Então o legado continuou. Ah, irmão, mas como assim? Teria que ser quebrado na vida de Caim, ele morreu, acabou. Não, alguém matou ele. E pegou a maldição para si. Talvez você não está entendendo um pouquinho. Só vou falar um pouquinho mais, porque já estou encerrando. É coisa rápida. É só o início da maldição. Se você pegar lá e abrir Gênesis capítulo de número 16, vai falar sobre a história de Abraão e Sara. Isso é uma transferência de legado que Deus não permitiu. Como assim, Diácono Rinaldo? Explica melhor? Eu vou explicar. Vou estar lendo Gênesis capítulo número 16 para estar encerrando. E eu depois vou falar de Esaú e Jacó. Coisa rápida, muito rápida. 16. Gênesis 16 diz assim: Sara e Agar é o título. Ora, versículo 1. Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Está entendendo o que eu estou falando? Preste atenção que assim como Eva fez com Adão, dando do fruto para comer, a Sara que dá conselho a Abraão para possuir a sua serva. Isso é um conselho ruim, porque quando Deus te faz promessa, Ele cumpre. Quando Deus ele fala que vai fazer, Ele faz. Mas você tem que aguardar as promessas do Senhor na sua vida. Entenda que o conselho de Sara, você não vai entender, mas vou te falar um mistério aqui bem profundo. Capítulo 15 para trás, Abraão estava conversando com Deus. Deus estava falando com Abraão: você será pai de uma grande nação. E aí ele retruca: mas Senhor, a minha esposa é estéril. Como serei eu pai de uma grande nação se a minha esposa não pode gerar filho? Será através do meu mancebo, meu servo que anda comigo, será através dele? Mas você vai entender melhor mais ainda. Sabe o que acontece? Quando alguém fica atrás da porta ouvindo conversa que não é para ouvir, creio eu que a Sara estava ouvindo tudo que Abraão estava conversando com Deus. E aquela dor, aquela angústia dentro dela se tornou um sofrimento. Sabe por quê? Poxa, meu esposo tanto queria ser pai e eu não posso dar o filho que ele mais quer. Então entenda aquela mente perturbada com o que vai se fazer. O que eu posso fazer para ajudar o meu esposo nesse momento?
o que eu não posso fazer. Essa mente, quando fica turbada, o inimigo ele trabalha. Você não vê o inimigo trabalhando aqui, mas ele trabalha sim. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele se apresenta na grande reunião dos filhos de Deus, que são os anjos, lá no livro de Jó, capítulo 1, diz que ele também se apresenta. Aí Deus pergunta para ele, de onde vem? Ele fala, estava rodeando a terra. Eu estava rodeando a terra e passeando por ela. E ele estava passeando aqui. No momento da tribulação de Sara. No momento da tribulação, é ele que induz. Ele induziu ela. Por que você não dá sua serva para Abraão e através dela você vai ser edificada? Pensamentos que às vezes saem pela boca e às vezes o inimigo ele colhe. E aí ele trabalha. Você não vê, mas isso aqui é espiritual. Ninguém toma uma decisão se não tiver uma intervenção de alguém. Adão só comeu do fruto porque teve uma intervenção de Eva. Porque se a serpente fosse direto a ele, ele não comeria por causa da ordenança de Deus para ele. Mas precisou usar alguém para ser uma intervenção, para quebrar uma ordenança. Quando Adão vê com seus próprios olhos, é como se Deus fosse mentiroso. Deus falou que morreria se comesse do fruto, e a mulher está em pezinha, viva na minha frente agora. Começa a ter uma luta dentro de si, e aí ele resolve também comer do fruto. Se ela morreu, eu também não vou morrer. E é assim que acontece. E aquela tribulação de Sara ali, foi naquele momento que ela ouviu a conversa. Tem certas coisas que não é para você ouvir. E por causa de você colocar o ouvido na porta para ficar ouvindo conversa dos outros, você se atribui e o inimigo trabalha. E aí trabalhou na vida dela, que ela entrega a sua própria serva a Abraão, induz ele a cometer também o pecado. Porque seria uma quebra de promessa. Se Deus faz uma promessa para você, ele cumpre. Mas o que aconteceu? Não foi cumprida. Mas eu vou te revelar mais ainda, que eu já estou encerrando. Aí vem, ele coabita com Agar e dali sai um fruto, nasce um fruto chamado Ismael. Houve uma quebra de promessa porque a primícia tinha que ser entregue ao Senhor, porque as promessas é lançada sobre a vida da primícia. Mas aí foi uma quebra. Mas mesmo assim, Deus ele vai com condolência e abre a amada de Sara. Sara vem gerar um filho chamado Isaac. Mas o mais profundo foi o que eu falei. O mais velho sempre quer matar o mais novo. Mas Deus ele não permitiu. A Sara ela vê indiferença entre Ismael e Isaac. E Deus vai lá e endurece o coração dela. Eu vou endurecer o coração de Sara para afastar esse menino do outro. Para que não venha acontecer o que aconteceu lá com Caim e Abel. Então, Deus endurece o coração de Sara e faz com que Abraão dê ordem para afastar Agar. Então, Deus ele também trabalha. E Deus estava trabalhando na vida desse casal para que não viesse um mal maior sobre a vida deles, por causa do pecado deles, por causa do erro deles. Isso seria uma transferência de legado. Aconteceria o mesmo homicídio aqui, mas não aconteceu porque Deus trabalhou. Então, maldição, legado, ele passa de geração em geração e precisa ser quebrado. Como assim pode ser quebrado, irmão? Um dia uma irmã me perguntou: por que meu esposo é assim? Todas as vezes acontece tanta coisa na minha casa e eu não consigo entender. E eu fiquei ouvindo isso diversas vezes, diversos estudos. E aí um dia eu resolvi falar. Falei assim: irmã, vai em busca da origem e você vai descobrir por que ele é assim.
Vai buscando o passado, de geração a geração, e você vai entender porque às vezes refletiu na vida dele. Pode não ter refletido na vida dos outros, mas refletiu na vida dele. Você fazendo isso, você vai quebrar uma maldição. Você vai começar a lidar com uma situação diferente. Você vai saber lidar com ele. Você vai tentar compreender. E aí você quebra uma maldição. Foi quebrada aqui. Mas se você for mais a fundo, você vai ver que quando Rebeca vai consultar a Deus, porque tem um congestionamento na sua barriga, Deus fala que há 2 sementes no teu ventre, e uma será maior do que a outra, e a maior servirá a menor. Talvez a Rebeca não entendeu o que Deus estava querendo falar para ela. Você sabia que quanto mais você cresce, mais você é cobrado? Você sabia que quando você mais estuda, aprende, mais você tem que ensinar? Então, o maior não quer dizer que vai reinar. Não. O maior, ele está aqui para servir. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos lá quando lavou os pés dele. O maior é o que serve. Não é o maior que é servido. Então, se Esaú seria o primeiro, ele ia a servir o seu irmão. O que é servir a seu irmão? É ajudá-lo a crescer, amadurecer, ter experiência. Às vezes nós temos experiência, mas não passamos as nossas experiências para outras pessoas que não têm. Então, era essa forma que Deus estava falando para Rebeca, mas Rebeca não entendeu. E olha o mal que poderia ter causado entre os 2 irmãos. Você vai ver que quase ele tentou matar o irmão dele, né? Esaú quase mata Jacó. Então você vê que repercute. Vai passando de geração em geração. Estou falando da 3ª geração da promessa de Deus. Sai de Isaac e vai para Jacó. Mas sempre o mais velho quer matar o mais novo. Tá entendendo o que eu estou falando? Essa maldição hereditária da homicida. Porque os homicidas não herdarão o reino de Deus. Mas se você pegar os 10 mandamentos, você vai ver muito mais, né, de maldição através dos 10 mandamentos, esse legado todo. Mas eu só quero deixar essa passagem aqui, o início da maldição hereditária e o legado. E você vai entender, porque às vezes você tem que quebrar a maldição sobre sua vida e também tem que repreender o mal, para que o que sai de você, você está entendendo o que eu estou falando, sai de você para não entrar no seu. Porque você não tem como matar um espírito maligno. Se você expulsa um demônio, o demônio ele vai em busca de uma casa vazia, uma casa sem vigilância. Isso vai falar lá em Mateus capítulo 12 ou capítulo 25, vai falar que Jesus ele expulsa o demônio da casa, mas aí ele sai, vai pelas terras áridas, não encontra outra casa, mas quando ele volta encontra aquela casa vazia. E aquela casa vazia, sabe o que acontece? Não tem vigilância. Sabe o que acontece isso? Quando você quebra uma maldição, você tem que se render aos pés do Senhor, verdadeiramente. Você tem que descer as águas e se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas mazelas, daquilo até do passado que você nem se lembra mais. Senhor, me repreenda de tudo que aconteceu na minha vida, no passado, as minhas iniquidades que eu não conheço, para que esse legado não venha passar para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, ou até para um sobrinho seu, uma sobrinha. Isso precisa ser quebrado na sua vida, para que seja quebrado nos seus também. Ah, irmão, você está falando besteira. Eu não estou falando besteira, não. Muitos vão até achar que eu estou falando besteira. Mas Abraão, ele vai para a terra do Egito, e lá ele sabe que os homens são sanguinários. Tem hábito de pegar a mulher dos outros. E aí ele sabe do que acontece lá. E ele propôs a sua esposa
Fala que você é minha irmã. Não venham me matar. E aí ele desce lá, e aquilo já estava combinado entre os dois. E chega lá, aqueles homens levam a esposa dele para Faraó. E lá Deus não permite que ele venha coabitar com ela. Deus lança 3 pragas naquele lugar e o faraó fica assustado. E aí ele vai entender que tem algo diferente naquele homem. E aí ele chama Abraão para conversar. Que é isso que me fizeste? Por acaso eu fiz mal algum a ti? E aí ele fala, eu fiquei com medo de você me matar, por isso que eu falei que ela é minha irmã. E aí Deus não permite que uma outra maldição fosse lançada. Porque isso é muito antes de Sara ter filho. Seria outro mal-estar, né? Primeiro Abraão com Agar, depois seria Faraó com Sara. E aí a gente vê a maldição que precisa ser quebrada. Aí eu falei de Abraão. Abraão, ele não conta isso para o seu filho Isaac. Passa-se o tempo, Abraão ele desce à sepultura. E Isaac, ele vai para as terras de Gerar, ou de Gera, com a sua esposa, Rebeca, que o próprio pai escolheu. E ali, ele sabe de tudo que acontece. E se você ler também, tá por aqui, eu não fui muito profundo, senão eu ia tomar muito tempo. Mas eu estou falando, depois você pode procurar que você vai achar. Isaac propôs o mesmo negócio com a sua esposa. Fala que você é minha irmã, para que esses homens não venham me matar. Eu estou falando que Abraão nunca falou isso com Isaac. E o que Abraão fez se espelhou nele. E ele repetiu a mesma coisa que seu pai fez. Com essas palavras que eu estou te dizendo. Pode ler que você vai encontrar. Então eu estou te falando, amados irmãos, esse estudo é um estudo profundo para que haja quebra de maldição hereditária ou transferência de legado de geração em geração. Fique com esse estudo, que é o início do começo, que Deus ainda vai falar muito mais através da live. Eu vou estar falando na próxima live de finanças, para edificar a sua vida, para jogar o inimigo por terra. Por que você não consegue crescer, nem carnalmente, nem espiritualmente? Eu vou falar um pouquinho de finanças. Aí você vai entender como a sua vida vai melhorar entre você e a sua esposa, entre a tua esposa e o marido, entre os filhos. Aí você vai entender o que Deus está mostrando dentro da sua palavra, como que você consegue viver melhor, mudar, porque isso aqui, ó, é um manual, ó, manual do cristão. Isso aqui é um manual para você ter diferencial. Não é ser melhor do que ninguém, não, porque nós não somos melhores. Deus diz que nós somos iguais, imagem e semelhança dele. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Somos imagem e semelhança dele. Então não somos melhores do ninguém. Nós queremos ser melhor sim, para ir morar na glória. Porque o nosso galardão está nos aguardando lá. Eu vou estar encerrando com louvor, que eu gosto de louvar também, estou aprendendo. Não sou cantor, mas a gente adora, né? Vou estar louvando. Aleluia. Sopra como um vento
queima como fogo, flua como um rio, Espírito Santo. Suba como incenso, minha adoração. Vou me derramar, Espírito Santo. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar, Espírito Santo. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar, Espírito Santo. Aleluias. Deixa o Espírito Santo entrar na tua casa. Deixa o Espírito Santo reinar sobre a carne. Aleluias. Oh, meu Deus. Sopra como um vento, queima como fogo, flua como um rio, Espírito Santo. Suba como incenso, minha adoração. Vou me derramar, Espírito Santo. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar, Espírito Santo. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar, Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Como é que compreendeu? Sem nenhuma explicação. Ó Espírito Santo, que desce como fogo. Ó, aleluias. Vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Aleluias. Deus seja louvado. Ó, meu Senhor da glória, venha descer sobre este lugar, venha descer sobre a casa dos meus amados irmãos. Oh, aleluia, e enche-me, enche-me, oh, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar, Espírito Santo. Aleluias. Deus, faça fluir o teu rio sobre essas famílias. Oh, meu Pai, derrama, meu Senhor, teu poder e tua glória sobre cada casa. Oh, meu Deus. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Eu agradeço aos meus amados irmãos e irmãs que participaram dessa live. Não sei se você conseguiu entender alguma coisa sobre maldição hereditária, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Fique na paz, no nome de Jesus.